Se você quer saber mais como que a associação e o consórcio serão impactados pela reforma tributária, eu te convido a ficar nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês exatamente o impacto em cada um desses instrumentos. Olha só que interessante. A reforma tributária, ela pegou os tributos que já existiam, PIS e COFINS, ICMS, ISS e IPI, e transformou em novos institutos. O primeiro instituto aqui é o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. É uma contribuição que vai juntar o PIS e o COFINS, e ele é já de 8% e inicia sua tributação em janeiro de 2027. Já o ICMS e o ISS foi transformado no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse imposto e essa contribuição serão cobrados sobre toda e qualquer operação onerosa, ou seja, aquilo que tenha contraprestação e que envolve dinheiro. E também as operações que a gente chama de operações habituais, né? Aquilo que ainda que não tenha dinheiro, habitualmente as pessoas estão fazendo no mercado. A gente também tem o IPI que se transforma em imposto seletivo, não é objeto desse vídeo hoje, mas depois no próximo vídeo eu falo sobre o IPI na geração solar. Pois bem, a gente na reforma tributária tem ali a primeira legislação depois da emenda constitucional, que é uma lei complementar, onde ela rompeu com um modelo tributário que a gente já conhecia, onde a gente tinha ali imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS incidindo sobre algumas operações, mas não incidiam sobre operações de associações, por exemplo, sem fins lucrativos. Então, o que muda para a associação especificamente? O regulamento do IBS, ele traz uma definição para cobrar ou não da associação, que é a contraprestação. O que é contraprestação? Toda vez que eu entrego algum bem, toda vez que eu entrego um serviço, né, eu recebo dinheiro. Por que eu recebo dinheiro? Porque eu tenho uma contraprestação àquele pagamento. Então, se eu tenho na associação o pagamento mensal da contribuição do associado e ele recebe de volta energia, não tem dúvida para fins tributários que isso é uma contraprestação e eu perco o benefício das associações de entidades sem fins lucrativos. Eu passo a ser tributado sobre tudo aquilo que eu recebo na minha associação. E isso está escrito na legislação. Eu vou trazer para vocês aqui o regulamento do CBS, lá no artigo específico, o artigo 6º, eu tenho ali, não incide o CBS sobre, e aí vem o artigo. O artigo ele é muito interessante, que ele fala que não incide quando eu tenho a não contraprestação. Se eu tiver uma contraprestação, obrigatoriamente eu vou pagar aqueles 8% que eu mostrei para vocês no início desse vídeo. A mesma lógica eu tenho lá no IBS. Também tem um artigo que ele fala, se não houver contraprestação, eu não tenho a incidência de IBS. Se houver contraprestação, eu vou ter a incidência de 20% sobre tudo aquilo que eu receber do associado. Então, se eu tenho hoje uma associação de geração distribuída, que eu entrego energia para um monte de consumidores, que a gente chama de associados, eles pagam mensalmente pelo rateio do custo da locação das usinas que não são deles, são de terceiros, e há sim a injeção de crédito na fatura de energia desses associados, eles vão ter que ser tributados pelo IBS e pelo CBS. E um detalhe, tá? Não é a associação que emite a guia para o recolhimento desses tributos. Já vai ser retido lá no boleto ou no PIX que o associado está pagando para a associação. Então não tem como evitar isso. Quando a gente vai para a questão relacionada a essa tributação, eu preciso entender, tá, se vai fazer sentido eu ter uma associação, porque todo o valor pago com energia injetada é uma contraprestação, eu não tenho mais uma instituição de fins lucrativos, e aí eu preciso saber se esse business se sustenta, se esse negócio se sustenta. Eu tenho, por outro lado, a instituição, por exemplo, dos consórcios. No consórcio, é interessante que eu tenho aqui 2 artigos, vocês estão vendo, que não incidem IBS e não incide
e CBS sobre toda a receita do consórcio constituído com base no artigo 278 da Lei da Sociedade Anônima. Lá atrás, no vídeo anterior, quando eu expliquei como você constitui um consórcio, eu mostrei que ele é com base no artigo 278 da Lei da Sociedade Anônima. Então, se eu tenho um consórcio de GD que foi instituído para o empreendimento, eu recebo aqueles valores e é como se realmente eu tivesse ali a união de pessoas para exercer o empreendimento e eu tenho um rateio daqueles valores e aí eu rateio entre os consumidores que são aderentes ao meu consórcio. Vocês podem estar se perguntando, Thiago, mas qual é a diferença na hora de pagar do consórcio da associação? A diferença é que a associação ela é um instituto específico que tem, quando ela é sem fins lucrativos, isenção de imposto de renda, contribuição social e tem também isenção de IBS e CBS. Quando ela não tem fins que seja aquele da lei, que é o caso da associação de GD, ela é tributada sobre todo o valor recebido por esses tributos. E aí, o que é interessante no consórcio? A legislação do consórcio ela fala o seguinte, a tributação do consórcio ela ocorre lá no seu consorciado, que é o líder, ou a segunda consorciada, que é utilizada para constituir o consórcio. E também nas usinas, quando eu pago o aluguel delas. Então, existe uma previsão de você tributar exatamente um ponto do consórcio e não 100% do seu faturamento. É importante que você entenda isso para você escolher o melhor instrumento. Um detalhe que eu trago para vocês aqui. Para que o consórcio também não seja tributado, você tem que cumprir 2 requisitos. Primeiro, o objeto dele tem que ser específico. Eu não posso ter 3, 4, 5, 10 objetos sociais dentro do consórcio. E aqui a ideia é ter apenas a locação de usinas para geração compartilhada. E o prazo do consórcio tem que ser prazo determinado. Não pode ser um prazo indeterminado, como a gente usa, por exemplo, nas sociedades limitadas. Por fim, o que você precisa fazer agora, depois de escolher o seu melhor modelo para o modelo que você está fazendo aí na sua empresa de energia por assinatura? Entender o impacto da reforma tributária na sua estrutura. Se você escolher a associação, você analisa tudo isso que eu trouxe para você. Se você escolher o consórcio, você analisa a estrutura que eu trouxe para você aqui, inclusive nos vídeos anteriores. Você tem que revisar a estrutura tributária do seu negócio, não só na receita, mas você tem algum benefício fiscal sobre as suas despesas, você tem o seu regime tributário, ele gera crédito, ele recebe crédito para diminuir a sua alíquota final. Isso tem que ser analisado na reforma tributária, porque já em 2027 a gente já vai ter a tributação do CBS sobre as receitas da associação. Aí você vai ter que fazer uma comunicação para os seus fornecedores. Quem são os seus fornecedores? São as usinas. Se elas estão, por exemplo, com pessoas físicas, a partir de julho deste ano, tem que emitir nota fiscal. E ao emitir nota fiscal, a sua estrutura fica muito mais complexa de gestão. Você tem consumidores que vão precisar de uma fatura específica, de uma nota fiscal específica, você precisa se preparar. Depois, digitalização e tecnologia. Você precisa ter um sistema que conecta com o boleto, com o Pix, com tudo aquilo que você tem, né, de pagamento de serviço, de coisas que você adquire para a sua estrutura, para que você tenha uma melhor organização, porque 100% das coisas que vão acontecer na reforma tributária serão digitalizados pela Receita Federal. E, por fim, fazer parcerias específicas. O que é uma parceria específica? Escolher um escritório de contabilidade que entenda do seu negócio, escolher um consultor jurídico tributário que entenda de geração distribuída para que você possa passar por essa etapa de transição que vai de 2027 até 2033 sem que você perca a rentabilidade, sem que seu negócio morra. Então, olha só, eu quero te convidar para um vídeo que eu vou fazer mais completo, um aulão, onde eu vou trazer tudo isso que eu mostrei para vocês numa aula mais completa, com modelos e que vocês podem, conjunto comigo ali, tirar as suas dúvidas. Então, eu espero você para esse aulão, que em breve você vai receber o comunicado e a forma de fazer sua inscrição.